Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês aqui? Muito frio aí onde vocês estão? Porque aqui em Curitiba começou a esfriar, por incrível que pareça, né? Mas sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos aqui hoje. Você sabe que a Rank Líderes normalmente convida durante uma ou duas vezes por mês, até três vezes de repente, né? Uma pessoa especial para falar sobre liderança. Então a gente convida empresários, convida executivos de sucesso, convida também especialistas em liderança. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa também muito bacana, tá? O Barroso. O Barroso, para você ter uma ideia, a gente vai falar, Samuel Barroso, o pessoal fala de Barroso, né, Barroso? Tá? Barroso, É Barroso. isso aí. Ele foi coronel R1 da Aeronáutica, mentor e consultor de liderança. Então, nós vamos entender um pouquinho essa parte de liderança sob pressão e disciplina, como desenvolver. Tá? Então, com vocês aqui hoje, gratidão aí, Barroso, por estar com a gente, que a gente acredita muito que liderança faz toda a diferença, né? Em qualquer ambiente, qualquer comunidade, o líder realmente ele faz o caminho da trilha, né? E Barroso, vamos lá. Como é que tá? Como é que você tá? Você tá, pelo jeito, você não tá com frio, hein? Você tá dentro de Não, casa? não, por enquanto está tranquilo. Por enquanto tá Já tranquilo. acostumei com Curitiba, já acostumei com a terra. Ah, entendi. E olha só, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui, ó. O Barroso, ele é consultor de liderança estratégica, tem mais de 38 anos de experiência em gestão de crises, planejamento estratégico, logística, recursos humanos e formação de líderes, né? Então, olha, é muito bacana aqui. E aí ele vai compartilhar algumas lições interessantes sobre a questão de performance, sobre a questão dessa como é que a liderança é moldada sob pressão e disciplina, né? Então, Barroso, vamos lá. E para a gente dar uma aquecida, eu sempre faço essa pergunta: como é que é? Você imaginava estar na aeronáutica assim, passar toda a carreira na aeronáutica, ou foi uma coisa assim, o destino, ou foi, pô, como é que foi essa história aí? E você é daqui de Curitiba? Não, né? Você é de São Paulo, né? Não, sou mineiro, Mineiro, sou tá? mineiro. Mineiro, esqueci de falar uma coisa pro pessoal. Ele foi, olha só, lá em Pirassununga, ele me comentou uma vez lá, cidadão honorável, né? Não é isso? De Pirassununga. Pirassununga. Então, deve ter muita história, né, Barroso? E assim, temos. Então, vamos lá. Como é que foi o início? Então, a minha história é uma mistura de acidente com destino, né? Eu Acidente com... sou, eu sou da pequenina Eugenópolis, lá em Minas Gerais. Há 42 anos atrás, não existia internet, né? Claro. E o acesso para a aeronáutica, para a escola que eu entrei, era através de concurso. Né? A gente, de 14 a 16 anos, a gente poderia fazer o concurso para entrar na escola preparatória de cadetes do ar. Né? Olha só. Então, ela se chamava segundo grau, né? Então, a gente Hum, fazia um concurso, hoje seria um nível fundamental, nível nono ano, oitava série antiga, e a gente, sendo bem sucedido, a gente entrava na aeronáutica, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, onde a gente fazia e continua sendo feito o ensino médio. Né? E hum. uma mãe de um aluno da escola onde eu estudava, lá da cidade pequena, esteve no Rio de Janeiro e lá ficou sabendo desse concurso. E ela voltou para a minha cidade com duas fichas de inscrição. Uma ficha de inscrição, naquela época era ficha de inscrição, né? Sim, sim, sim. Correio, pagar uma taxa no banco, não tinha QR Code, não Não tinha tinha... Você vê que coisa, né? A gente tinha que estar na fila do banco, no ir no banco. caixa, né? Isso aí. É, isso aí. Então, ela chegou com essas duas fichas, uma ficha ela deu para o filho dela fazer a inscrição, e a outra ficha ela deixou com a diretora do colégio. E a diretora do colégio achou que eu deveria fazer essa prova, e me chamou, me perguntou se eu gostaria de fazer esse concurso. Né? Só Olha que só. naquela época, isso aí foi meados de setembro. A inscrição ia Hum, até o final de setembro e a prova já era em novembro. hum, Então, eu fiz a inscrição, na correria, porque tinha que botar no correio, chegar até o dia 30 de setembro na escola, a inscrição, e aí, com 2 meses de estudos, eu não passei. Mas quebrei aquele primeiro impacto. A prova era no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aliás, tem prova no Brasil inteiro. Mas olha só. apesar
a gente ser mineiro, a proximidade, eu estou na divisa com o estado do Rio, a minha cidadezinha está na divisa do estado do Rio. A proximidade maior é com o Rio e a gente escolheu fazer a prova no Rio. Então, quebrou aquele primeiro impacto. Fomos para o Maracanã, fizemos a prova, 3 dias de prova, e não tivemos sucesso. Também estudando 2 meses só. Mas aí, inconscientemente, no outro ano, eu estabeleci uma estratégia. Hoje eu entendo o que é uma estratégia. Olha só. Eu foquei naquele objetivo, ou seja, vou repetir essa prova, vou fazer essa prova de novo. E aí estabeleci uma estratégia. Continuo estudando pela manhã no curso normal, no fundamental, e à tarde eu iria me dedicar a estudar o currículo da prova da aeronáutica. Comprei uma gramática de Segala, de português, e estudava português sozinho e pedia orientação para a professora de português no intervalo de aula. Matemática, era a prova de matemática, português e o teste psicotécnico, né? Essa primeira fase. A matemática, minha mãe achou por bem a gente pegar uma professora para me dar um reforço, focar na parte do que era voltada para o concurso. Então, vamos assim, português, matemática, e fui tocando os dois projetos, o projeto normal do ensino fundamental e estudando para a aeronáutica. E aí Deus olhou para baixo e colocou a mão na minha cabeça e eu, graças a Deus, consegui passar. Né? Olha só, e que idade tinha? Né? Eu tinha 15 para 16 anos. 15 para 16 anos, entendi. Isso. Aí depois a segunda parte são exames físicos, né? Depois, antes você faz o exame médico, quando passa na primeira fase, que é o teórico, você vai para os exames médicos, depois os exames físicos, né? Entendi. E aí, graças a Deus, concluí essas fases em janeiro 1º de fevereiro de 1982, já com 16 anos, eu entrei na aeronáutica. Fazendo ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Olha só. E me diga uma coisa, o que é esse R? Por exemplo, ali está escrito, né? Coronel R1. O que é R1? Para quem é leigo? R1 é reserva. É reserva remunerada. O 1 é de remunerada. Entendi. O militar ele tem 3 fases na carreira. Ele tem o momento dele da ativa, que ele está trabalhando. Depois ele está na reserva, quando ele, entre aspas, se aposenta, mas ainda está em condições de ser reconvocado. Então, é a segunda fase. Ele está na reserva, mas ele pode ser reconvocado por uma emergência. E a terceira fase, aí ele é reformado. Aí é quando ele atinge os 70 anos, aí ele não pode ser mais convocado. Entendi. Então, ativa, reserva e reformado. Agora, me diga uma coisa, Barroso. A aeronáutica, né, porque faz parte das Forças Armadas, né? A liderança é forjada assim na disciplina? Como é que é isso? Porque entra bastante gente, porque você deve ter lidado com um monte de gente, né? Você já percebe aquele cara que tem um potencial de liderança? Como é que é isso? Liderança é muito complicado, né? Complicado a gente definir. Tem até uma frase do Warren Bennis que ele diz isso, né? Liderança é fácil de enxergar e difícil de definir. Igual beleza. Fácil de enxergar e difícil de definir. Tem uma outra frase que eu não me recordo o autor, que ele diz: o líder junta o injuntável. Então, é complicado, complicado. Existe aquela vertente que diz que o líder se forma, e existe outra vertente que o líder aperfeiçoa, né? Ele já tem as competências, as habilidades de liderança, ele vai aperfeiçoar. E a aeronáutica tem algumas portas, que a gente diz portas de entrada, né? E a porta que eu entrei é a porta que a gente chama do oficial, né? A gente vai ser formado, e eles usam a palavra forjar, vai ser forjado para liderar, né? Ele vai se formar o tenente, o capitão, o major, tenente-coronel, é o quadro de oficiais, e vai até o oficial general. Então, essa porta que eu entrei é a porta da formação que a gente se forma oficial e é moldado para poder liderar a gente. Moldado para liderar a gente. Mas existe assim
potencial iminente assim da pessoa, ou a pessoa realmente forjado pelo hábito e disciplina, ele acaba se tornando um líder? Como é que é isso, na tua Olha, visão? o tempo de formação do líder na aeronáutica, a formação inicial, ela vai de 4 a 7 anos, né? Porque todos eles vão se formar na mesma escola, teoricamente, né? O oficial aviador, o intendente ou infantaria. Então, quem vai fazer o ensino médio na aeronáutica igual eu, a gente passa 7 anos nesse processo de formação. Mas também quem não entra no ensino médio já entra diretamente na Academia da Força Aérea com 4 anos. Então, esse período é o período para, além da formação intelectual, formação técnica do aviador, do intendente, do infante, existe também a parte de formação de liderança, de disciplina. A minha experiência me mostra que o líder ele tem que ter as condições básicas. E aí ele vai se aperfeiçoar com os ensinamentos, com as cobranças, e depois, na prática, quando ele vai, a gente diz, vai comandar, vai dirigir pessoas e dirigir organizações. Agora, Então, você comentou 3 coisas básicas, né, que tem que ter, né? Ingredientes, mas quais seriam esses ingredientes aí, Barroso? da liderança, É, iniciativa, iniciativa, saber gerenciar situações e pessoas, saber, então tem que saber lidar com gente, lidar com gente, e lidar com fatos também, com situações, né? lidar com situações. E ter muito forte questões de justiça, ser justo e dar exemplo, né? Ser Isso justo e aí dar já é a exemplo. terceira fase do processo de liderança. A partir do momento que você vai amadurecendo, você vai conseguindo enxergar melhor questões de julgar, né, com justiça e motivar a pessoa pelo exemplo. Mas eu digo básico, o processo de iniciativa e saber lidar com pessoas e com situações. Então é aquele negócio, você que está ouvindo aí, que é um gestor, né? Se você quer ser líder, você tem que ter pelo menos iniciativa, né? Justamente. Senão, Você eu tem que quero, conduzir o processo. você tem que conduzir, você cria, né, o processo, na Justo. verdade, né? Se você ficar assim, não, eu quero ser líder, mas ficar de braço cruzado, acho que não vai adiantar nada, Não né? vai. E aí vai ficar todo mundo de braço cruzado, porque o seu liderado, o seu colaborador, ele vai ficar esperando. Vai ficar Ou ele esperando. vai passar por cima de você, ou o resultado pode ser pior. Então, você tem que tomar a iniciativa do processo. Iniciativa. Então, o líder tem que estar sempre um passo na frente, mais ou menos Um passo isso. na frente. Não muito à frente e não muito junto. Porque muito à frente você perde a percepção da sua tropa, do seu colaborador, e se você estiver muito junto também, você acaba ficando no mesmo nível dele. Então, você tem que estar numa posição confortável. Eu costumo dar o exemplo muito daquela cadeira de bombeiro que tem na praia, aquela cadeira alta ali que o bombeiro fica sentado. Sim, fica lá. Ele tem que ter uma posição certa. Se ele ficar muito alto, ele não vai enxergar alguém que esteja afogando ali no raso, e se ele ficar muito baixo, ele não vai enxergar quem está lá a 100, 200 metros no mar e está afogando. Então, ele tem que ter uma posição confortável. E sabe, Barreto, que você comentou o seguinte, que eu achei bem interessante, Barroso, porque o que acontece? Muitas vezes, o que acontece normalmente aí com o pessoal empresarial, né? Vamos ver a parte de área comercial, que é o nosso foco aqui da Rank. De repente, o cara tem as características, ele está junto com todo mundo e, de repente, se torna um líder. E aí você falou, ele não faz mais parte da galera, né, digamos assim, né? Ele tem que estar um pouquinho, é um processo, né, de autoconhecimento também, né? Sim. Você tem que se conhecer para saber, né? Mas eu bato muito nessa tecla. Não pode ficar afastado demais do seu liderado. E também não muito junto. Né? E aí que entra o processo de ser justo e dar o exemplo. O liderado vai te respeitar, porque ele sabe que você é justo e dá exemplo. Então, ele vai saber que você, em determinado momento, você vai sair do nível dele, como o exemplo que você deu, mas ele entende que isso aí é natural mas ele sabe que você não vai abandonar, sabe que você vai estar junto com ele. Dá um exemplo, o que é justo aí, Balzo? O que seria o conceito do justo? Conceito justo.
O meio militar, ele nos proporciona muito isso, né? Eu costumo dizer assim, ninguém chega a coronel sem ter sido tenente. Todo mundo, para ser coronel, tem que ter sido tenente. O cadete gente, na época de escola, né? Quando a gente está fazendo ensino superior na aeronáutica, nosso posto chama-se cadete. Você entra no primeiro ano, você não entra direto no quarto ano. Você entra no primeiro, você vai para o segundo, você vai para o terceiro, você vai para o quarto. Então, isso te privilegia você ter noção de justiça quando você for olhar para trás, como coronel, olhar para trás, ver aquilo que o major fez, e você vai entender assim, olha, isso aí já aconteceu comigo, isso aí é passível de erro. Então, eu vou saber julgá-lo com justiça, com parcimônia. Eu tenho condições de me colocar no lugar dele, porque muito fatalmente eu vivi aquilo que ele viveu. Porque a gente na aeronáutica veste a mesma farda, mesmo sapato, e passa pelos mesmos processos. Então, a questão de justiça, ser justo, é você se colocar no lugar daquela pessoa, porque você passou por aquilo, e aí você tem condições de julgá-lo com... Olha só que interessante. Então você está dizendo o seguinte, que muitas vezes você tem que estar empático com o nível da pessoa, porque Sim, aquela situação, porque se você está acima, você de repente, cara, o cara fez errado, mas espera aí, a cabeça dele não estava preparado para aquela ação, por exemplo. É isso que você está sim, querendo dizer, né? sim. Hum, Quando a gente chega, por exemplo, a coronel para dirigir uma fazenda, eu olho para o major, que eu já passei por aquilo, ele está executando algumas coisas que eu executei. Então, a gente nota que aquilo ali é um erro possível. Ou a gente nota também que aquele é um erro que poderia não ter ocorrido. Isso te privilegia para você ser justo na hora de você orientá-lo e até julgá-lo para tomar uma providência ou outra. Isso. A justiça, para mim, é você poder se colocar no lugar do outro na hora de julgá-lo e tomar as providências que devem ser tomadas. As orientações. então, justiça e tu comentou também a questão do exemplo, né? Exemplo. Isso, para mim, é primordial. Você dando o exemplo, ou seja, você cobra, você orienta, mas aquela pessoa sabe que no seu nível, no meu nível, eu estou dando o meu exemplo. Eu estou fazendo, aquele coronel está comigo ali até o final. Ele é um cara que ele me orienta a fazer aquilo, me orienta eu dar o meu máximo, mas eu sei que ele também dá o máximo dele. Então, isso para mim, a gente é constantemente avaliado por isso aí. Inconscientemente, o seu colaborador está consciente ou inconsciente, o seu liderado está te julgando. Me diga uma coisa, Por que eu vou seguir esse coronel se ele fala, mas não faz? ele fala, mas não faz, né? Meritocracia, daí entra na meritocracia. Olha só que interessante. Mas me diga uma coisa, Barroso, o que você acha, assim, que como é que se diz? Que é o desafio da liderança? Assim, as 3 coisas que você acha que é mais desafiador hoje em dia para a liderança. O mais desafiador hoje em dia, eu enxergo a questão do comprometimento. Você conseguir comprometer o seu liderado. Isso eu tenho visto tanto no quartel, nos meus últimos tempos de quartel, como agora nessa minha interação com o mundo corporativo, eu vejo muita gente reclamando da falta de comprometimento. E é papel do líder, né? Incutir o comprometimento no colaborador, no liderado. Esse comprometimento é uma cadeia de processos aí, e no final eu falo, esse comprometimento ele tem que vir com questões de disciplina. A disciplina vai gerar o foco, que vai gerar o comprometimento. E aí, para você incutir o comprometimento no seu colaborador, entra a questão da disciplina. E a disciplina, ela é muito delicada. Olha só, explica um pouquinho como é que é o negócio. A disciplina é muito delicada. A disciplina é uma questão muito delicada. Veja bem, eu me comprometo que eu vou seguir as orientações da minha empresa ou do meu quartel. Relação virtuosa, lealdade,
ética, moral, isso tudo que tem na missão, visão e valores de uma organização. Eu estou me comprometendo com aquilo. Isso eu estou dando um exemplo de um colaborador, correto? Mas o comprometimento está na fase teórica. Eu não me comprometo, eu concordo com a missão dessa empresa, eu concordo com os valores que ela estabeleceu, né? Eu estou junto para a gente chegar na visão que ela está se propondo, mas por enquanto está de boca, como diz o outro. Aí entra a questão do foco. O foco é você passar a executar aquilo que você aquilo com que você se comprometeu. Ter foco é fácil? Não é fácil ter foco. A psicanálise, inclusive, ela diz que a pessoa não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, não é fácil você ter foco para executar aquilo com que você está comprometido. É verdade. É verdade. Aí entra a questão da disciplina, que eu acho muito importante. A disciplina, eu separo a disciplina em duas. A interna, ou seja, ela é própria de mim. Eu me comprometi e eu chamo a disciplina de uma energia. Eu me comprometi e eu tenho que estar disciplinado para eu me manter focado com aquilo que eu me comprometi, para executar. Então, essa é a disciplina interna. Eu não preciso que ninguém venha me cobrar. Eu tenho essa energia interna, que eu, repito, chamo de disciplina, que vai fazer com que eu fique focado e execute aquilo que eu me comprometi. Mas aí, vamos lá. E se ele não tiver essa disciplina interna? Aí entra a disciplina externa, que é a disciplina que o líder vai, entre aspas, oferecer para o seu liderado. Essa disciplina externa, que acontece muito no quartel, olha, na época de estudo, de escola, por exemplo, dentro do quartel, não se pode cochilar na sala de aula, certo? Você tem um compromisso, você tem que chegar no compromisso 5 minutos antes, certo? Isso tudo são regras do quartel. Eu me comprometi com aquilo, mas eu não chego 5 minutos antes do jeito como está previsto, eu dou uma cochilada na sala de aula, está me faltando o quê? A minha disciplina interna para que eu foque e aí vem a externa, assim, ó, você vem aqui, ó, você... É isso aí. Aí vem o mais antigo, tá certo? Essa é a disciplina externa, vem a energia de fora. Energia de fora. Agora, aí o que eu te digo? Conforme eu te disse, incutir um comprometimento na pessoa, se ele não incutir por ele mesmo, vem a disciplina externa. Agora, a disciplina externa é delicada por quê? Pois é, hoje em dia... Porque se você for muito pesado, você gera desmotivação. E se você também for muito fraco, você gera desmotivação. Ele não vai se comprometer do mesmo jeito. Então, pior, é verdade. Mas tem uma coisa também, você não pode também ir ferro e fogo, porque hoje em dia tem aquele negócio de, como é que é? Esqueci agora o termo, que é assédio, né? Sim, por isso que eu disse, hoje questão de disciplina é muito delicada. É delicado. Se você for forte demais, aí vai a questão do assédio moral. Assédio moral. Se você for fraco demais, você também vai perder o ponto. Eu tenho uma frase que eu uso, o diamante é um carvão que deu certo sob pressão. Sob pressão, mas tem que ter pressão, senão não dá certo. Mas por uma pressão correta. E ele virou diamante, senão ele iria queimar. Então, eu faço essa relação com a disciplina. Mas será que hoje em dia a gente não consegue transformar os carvão em diamante? Porque não dá para fazer muita pressão. Não, tem esse problema também. Então, eu vejo muito o pessoal falar de comprometimento. Comprometimento, para mim, está muito ligado à disciplina. Interna, disciplina interna ou disciplina externa. Exatamente. E aí, se você me permite, eu vou acrescentar mais um pingo nesse oceano aí. De onde vem a disciplina? Ela tem que vir da motivação. Ou seja, se eu quero entrar na aeronáutica, eu me comprometo porque eu quero ser um piloto, porque eu quero ser um oficial intendente. Esse é meu sonho, esse é meu objetivo. Então, a aeronáutica estabeleceu, para você entrar na aeronáutica, você tem que seguir essas. Ok, eu me comprometo. Agora você vai executar, aí entra o foco.
Aí entra a minha disciplina interna. Por quê? Porque eu estou motivado. Eu quero ser piloto da aeronáutica. Eu quero ser oficial intendente da aeronáutica. A motivação, que é o alimento, gera a energia, que é a disciplina, para a gente cumprir aquilo que a aeronáutica pede da gente, para a gente, ao final daquilo ali, se tornar um piloto, um oficial intendente. Na empresa, a mesma coisa. Você tem que estar ou ali preocupado com o salário, ou preocupado com... Tem que ter a pirâmide de Maslow lá. Maslow, Já viu falar na pirâmide de Maslow? Sim. Então, agora, você tem que estar motivado por alguma coisa daquilo ali para você criar disciplina, focar e executar o que comprometeu. Se não tiver motivação, tem que pedir para sair. Tem que pedir para sair. Como é que é? Metadata é metadada, é meta missão cumprida. Dada, missão dada, missão cumprida. Não tem essa meia boca. Né? Não tem meia boca assim, não, mas acho que não tá faltando aí 2% para bater a meta. Não, né? Agora, me diga uma coisa, esse negócio de disciplina, eu gosto muito de uma frase de um filósofo de negócios aí americano que chama-se Jim Rohn. Sempre quando eu faço assim, workshops, eu coloco essa frase, né? Que ele diz o seguinte: tudo que é fácil de fazer é fácil de não fazer. Sim. Aí entra a disciplina, né? Porque, né? Sim. Tem uma outra visão da disciplina. O Mike Tyson tem uma frase que diz assim: disciplina é fazer o que você não gosta como se fosse a coisa que você mais gostasse. Né? Porque não é fácil você ter essa energia interna para manter focado em alguma coisa. Às vezes você quer dar uma relaxada, quer dar uma escorregada aqui, uma escorregada lá. Tem uma outra frase também que diz que disciplina é o seu cérebro falar para você que aquilo não é bom, mas você tem que fazer porque vai gerar frutos para você. Não convencer o seu cérebro que não é que aquilo ali é difícil, mas você tem que fazer, não é fácil. É uma briga, porque a gente é constituído, né? O ser humano como é que é? Ele é construído para economizar energia, né? Sim. Então essa coisa vai contra, né, consumir energia, porque você tem que fazer o esforço, né? E aí, só você me permite, desde o primeiro dia que a gente entra no quartel, quando a gente está no período de formação, e o meu período de formação foram 7 anos, desde o primeiro dia você tem que levantar às 6 horas da manhã, arrumar a sua cama impecável, com o lençol branco e o cobertor azul. As camas são uma ao lado da outra e tem que estar todas alinhadas, os cobertores todos juntos. Aquilo ali já é o quê? Você, 6 horas da manhã, você já fala, você já fala para o seu cérebro, ó, isso aqui é um saco, você está dormindo, mas isso aqui você tem que fazer hoje. E se prepara que vai ter mais coisas durante o dia que você não gosta de fazer, mas vai ter que fazer. Olha. E aí, o Frank, isso aí é aquilo que eu falei, você cria um hábito, vai te facilitar a disciplina interna. Porque a partir do momento que você cria um hábito, é igual veneno, vai tomando um golinho, daí a 10 dias você não sente mais aquele veneno, aquilo ali passou a ser normal para você. Normal. Criar hábitos ajuda você a ser disciplinado, a disciplina interna. Agora, qual é o hábito que você acredita que o líder tem que ter sempre em mente, que tem que desenvolver? O hábito que o líder tem que desenvolver, olha, relação pessoal, a gente tem que estar sempre atualizado. Você acabou de falar do assédio moral, isso aí são questões de questões morais que são estabelecidas durante o tempo. Mas, além das questões morais, hoje nós temos as várias gerações que a gente tem que lidar com elas. Então, o líder tem que manter um hábito de estar sempre atento para entender as transformações que vêm ocorrendo com os seus colaboradores, né? Com os colaboradores novos. Lidar com gente não é fácil. Né? Então, isso eu acho hoje extremamente importante. O líder estar atento à evolução. Dos colaboradores ali, dos costumes, das crenças. Agora, me diga uma coisa, Barroso, nessa visão dentro das Forças Armadas, né, essa questão de, como é que chama, não do hábito, essa questão de você fazer essa disciplina e tudo, né, ela como é que se diz, mais tranquila as pessoas, porque nas Forças Armadas também tem as gerações, né? Justo. Como é que é isso? Porque uma geração agora entrando é diferente do que aquela que foi forjada, aquilo que você falou, né? Foi forjada na pressão. A pressão agora é diferente? Como é que é? Muito natural.
É natural que seja diferente. Não pode. Olha só. Até E eu tive o privilégio de pegar essa transição. Né? Porque eu entrei na aeronáutica em 1982. Ainda era o fim do regime militar. Não tem nada a ver, eu dizer, mas é assim. Nós somos daquela geração do tomar benção de pai, tomar benção de mãe, chamar avô e avó de senhor. Então, eu sou dessa geração. E do jeito que a gente convive com os avós, chamando de senhor, tomando benção, essa rigidez era dentro do quartel também. Né? Esse paralelo existia. Sim, sim. O tempo foi modificando isso. Né? Então, hoje, o quartel também ele vai evoluindo igual a sociedade vai evoluindo. Hoje, o meu filho não toma benção da minha avó. Hoje, o cadete também, a gente tem que ter um tratamento diferente com ele. Igual meu filho não toma benção mais da minha avó, eu tenho também que ter saber como lidar com esse cadete hoje. A evolução é paralela, é natural. Claro que a gente não pode perder noções de disciplina, de hierarquia, né? De comprometimento, mas existe essa adaptação. Igual existe aqui fora, existe lá dentro do quartel. Não podemos perder a rédea do comando da tropa, mas tem que saber. Mais difícil. Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil, é? É mais difícil. Olha só que interessante. Você não falou em assédio moral? Qualquer coisa, e lá dentro do quartel temos... É a mesma coisa também? Olha só que interessante. Cara, mas aí é complexo. Aí você pega um coronel velho igual eu, já estou na reserva há 5 anos, mas que fui forjado igual carvão. Né? Aí você vai conversar com um tenente novinho e você tem que pensar 2 vezes. Há 20 anos atrás, eu era capitão, eu conversava com um tenente de um jeito. Hoje, se eu sou capitão, eu não posso conversar com o tenente do jeito que eu conversava lá atrás. E eu acho que nas empresas também são muito parecidas. Empresas são sim, parecidas, exatamente, olha só. Que interessante. Agora, voltando àquele tema, liderança sob pressão e disciplina, como é que a gente consegue desenvolver isso? Tem alguma regra, algum passo assim para as pessoas que querem, que estão se desenvolvendo como líder, né, e queira desenvolver essa disciplina? Como é que ele pode fazer assim? Tem passos fáceis ou ele tem que ter uma meta? Como é que você explicaria isso aí? Eu vejo também, Frank, conforme eu te disse, a disciplina ela está muito ligada à motivação. Né? Se eu estou motivado por alguma coisa, eu vou arranjar disciplina para eu fazer aquilo para o qual estou motivado. Mas eu digo assim, a pressão sempre vai existir em qualquer lugar. Mas a palavra que eu sempre carrego junto com a pressão chama-se antecipação. Digo assim, se você é líder de um determinado conjunto de colaboradores, você sabe que a sua liderança ela está sujeita a intempéries, está sujeita a riscos. Né? Riscos do ambiente, os riscos profissionais. Então, a gente tem que trabalhar com antecipação. Se eu sei que pode ocorrer alguma coisa, eu já tenho que estar preparado para aquilo ali, porque se aquilo ocorrer, eu já vou ter uma reação, porque havia possibilidade daquilo ocorrer. Então, antecipar aos possíveis problemas te ajuda a ter uma liderança mais sensata, a você não perder a rédea do processo porque aquele problema ocorreu. Então, você vê, foi a direção da fazenda, por exemplo. A gente dirigiu a fazenda aeronáutica por 3 anos. E lá o gado e o suíno ele tem que alimentar todos os dias, certo? 4 vezes por dia, e não tem jeito dele pedir pelo delivery, a gente tem que levar, né? Então, você tem que estar preparado para, se ocorrer algum problema, você saber como orientar os seus liderados a resolver aquilo ali. Não deixar acontecer. Né? Para aí pensar o que fazer. Não sei se essa frase é verídica, mas vendo agora a série Marco Polo,
conta lá sobre o Kublai Khan, O né? bacana, Gengis Lá, Khan. da Rota da Seda. E tem uma frase no filme que diz assim: mentes perturbadas geram decisões erradas. Então, mentes Hum, perturbadas geram decisões erradas. Então, se você não estiver preparado para um possível conflito que vai existir, na hora você vai ficar perturbado e vai tomar uma decisão errada, vai orientar errado o seu liderado. Então, esteja minimamente preparado para você, se ocorrer algum problema, junto aos seus liderados, você precisar de mudar o rumo da batalha, o rumo do processo, você não vai se desesperar. Você já tem algumas noções. Seu sangue não vai estar tão fervilhando como se estivesse no zero, hum. né? É aquele negócio que hoje em dia a empresa tem ambiente externo, tem economia, tem o que está acontecendo na Sim, política, tem guerra acontecendo lá no cabo, né? E o que isso aqui vai afetar, dependendo do mercado, é a pessoa, né? sim. Ixi, é o dia a dia, né? E se o Então líder você tem que estar tiver. preparado. Desculpa, não te Uhum, cortei. Bom, e aí entra as ferramentas de gestão de risco, né? Você tem que ter essa bagagem. Identifica hum, os riscos, analisa, avalia, esteja preparado. A instrução aérea da formação do piloto da aeronáutica, ela tem um momento de você estar preparado para as panes. Então, a pane em voo, você está voando com o instrutor e ele corta o motor, corta o combustível do avião e vocês têm que estar preparados para resolver aquela pane ali. olha Entendeu? só, Então, porque se aquilo ocorrer de fato, no né? mundo real, você vai ser pego de surpresa porque ocorreu. Mas você não vai pensar duas vezes o que tem que fazer. Hum, Antecipação. Né? e ba- Porque se o hum, liderado, na hora que o bicho pega, se o liderado notar que você está hum. descontrolado, está desnorteado, aí o barco afunda. Então você tem que Agora ter antecipação, estar preparado. antecipação. Olha só. A gente teve a oportunidade de fazer um curso de gestão de crises, Hum, no curso de estratégia de liderança que a gente ficou no Ministério da Defesa da Argentina, e lá a gente interagiu com os marines dos Estados Unidos, tinha um na minha sala, com brasileiros, com italianos. Então, a gente. E todos eles têm essa preocupação com crise. Né? uhum, Como gerir essa crise? Então, estejamos preparados. A gente não vai cercar de todos os problemas que vão ocorrer, mas você vai ter noção. Né? A hum, aeronáutica aqui também nos proporciona, a nível de oficial superior, né, de tenente-coronel, coronel, o sistema gerencial de segurança operacional. hum, Você vai ser colocado num ambiente de um possível problema de controle de tráfego aéreo, no caso aqui do uhum, SINDAC, para uhum, você minimamente saber o que fazer naquele momento ali de crise, uhum. Barroso, para uma pergunta, você uma não se pergunta, descontrolar totalmente. entendi, curiosidade aqui. Você é da aeronáutica, mas chegou a pilotar avião Não. A minha carreira, quando a gente vai para o ensino superior lá na academia, depois que a gente sai da escola preparatória, que eu entrei com 16, academia, a gente faz o curso superior. Então, na minha época, tinha instrução aérea segundo, terceiro e quarto ano. Eu fiz instrução aérea no segundo e no terceiro ano, e aí eu pedi para sair para fazer o curso de logística. Então, eu voei só 2 anos. entendi. Mas tive a oportunidade de passar por essas instruções de corte do motor, instrução para sair de um parafuso, que é quando o avião. Cara, meu. Então, e depois a gente atuou 23 anos no sistema de controle do espaço aéreo. Aqui, já como tenente-coronel, a gente fez o curso de segurança operacional, que é esse curso que te prepara para você tomar determinadas decisões no momento de conflito. Momento de conflito, né. E É. uma coisa aérea, assim, né, é uma sequência de erros, né, não é um erro só, né. Sim, 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 na sequência de erros. Então, minimamente, você tem que dar uma resposta que o seu colaborador vai confiar. Para isso, você tem que estar minimamente preparado. Cara, porque você tá lá, né, é o risco, né, é o risco Sim, iminente, né, você não pode sim, ter que confiar, né. sim. Olha só, interessante. Mas olha que bacana, essa faceta, né, com um pouco de tempero de forças armadas, de liderança, é uma visão interessante, né. E me diga uma coisa aqui, Barroso, a gente está
está entrando um pouco nos finalmente aqui desse tema, né? Me diga uma coisa, uma pergunta, assim, quando a gente sempre está trabalhando essa parte de liderança, a gente sempre é inspirado. Você falou a palavra motivação. Eu gosto da palavra inspiração, eu inspirado por alguma coisa, né? Tá? Sim. E me diga uma coisa, tem algum líder que te inspira aí, Barroso? E por quê? Assim, um líder que te motiva e por quê? Olha, todo o meu trabalho que a gente tem procurado fazer, de mentoria, palestras, treinamentos, eu me baseio muito em Sun Tzu, né? Sun E Tzu, os uhum, ensinamentos de Sun Tzu, né? uhum, De estratégia, de planejamento, de tudo isso. Mas eu vi uma série um dia desses, e determinado momento, era da da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra, alguma coisa assim. E teve uma passagem de Churchill, Churchill. e eu até tento me lembrar de novo para eu ver essa passagem de novo. Uhum, Para mim foi muito marcante. Então, hoje, maior exemplo, o maior líder, pelo exemplo que eu vi até hoje, chama-se Churchill. E todo Churchill. mundo liga ele à Segunda Guerra, né? Que foi Uhum. segurou Hitler ali, mas eu vou ligá-lo e vou dar o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Ele combateu lá na África do Sul Da contra. Marinha. É. Churchill foi Uhum. major da Marinha Americana. Olha. Não, desculpa, da Não, Marinha inglesa. Inglesa. Marinha inglesa, aham. Isso em 1800 e pouco. E logo em seguida ele entrou na carreira política. E durante a Primeira Guerra ele era o Lorde do Almirantado, que Uhum. seria o ministro da Marinha, Uhum. se o Brasil ainda tivesse ministério. Então, à época, ele era o Lorde do Almirantado na Primeira Guerra Mundial. E ele sentaram para estabelecer uma estratégia de uma batalha que teria no Mar da Grécia. E ele foi o principal mentor dessa estratégia, certo? E a estratégia foi derrotada. Foi uma derrota flagrosa para a famosa Armada Britânica. Foi em Galópolis, né? Se eu não me engano. Eu não lembro É, de detalhes. é. E a série conta isso. Churchill, o que fez? Abandonou o Lorde do Almirantado e voltou para a Marinha como major, para refazer o caminho. Então, Hum, ele voltou. Eu estou com vocês aqui, se o erro é meu, vamos reconstruir esse processo junto. Então, isso para hum. mim, liderança de exemplo, eu não. E humildade, né? Humildade e Hum. exemplo de, olha, errei, eu estou aqui com vocês, a humildade. Né? Legal, legal, Barroso. E para os empreendedores, para o mundo corporativo, tem uma frase de um empresário mineiro, o nome dele é Luciano, eu esqueci agora, ele tem uma empresa de uniformes. Ele fala isso: prepare os seus filhos para serem líderes da sua empresa e não herdeiros. Então, Hum. uma Tá frase que me certo. marcou muito também. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, é isso aí, que bacana. E me diga uma coisa, se alguma, porque essa nosso bate-papo vai ser gravado, vai ter podcast, né? Então ele vai ecoar aqui vários tempos, né? E se a pessoa chega, puxa, gostei do Barroso, como é que ele faz para encontrar você, Barroso? Nós estamos em todas as mídias sociais, né? Menos no X. No X eu Uhum, não uhum. tenho praticado, mas nas outras mídias sociais é guerrear_empreender. Guerrear, underline, empreender. Você vai achar o Barroso lá. Entendi. Trazendo conceitos do praticados no militarismo para o empreendedorismo, que também já estão no empreendedorismo, mas a gente tenta colocar uma visão militar do Do processo. processo. Muito bacana, muito bacana. Bom, pessoal, é isso aí. E me diga uma coisa, Barroso, qual é, assim, se você desse, assim, a finalização aqui, que dica que você daria para esse líder aqui que está ouvindo, assim, para fechar com chave de ouro? Para fechar com chave de ouro, esteja sempre atento à evolução do ser humano, para você saber tratar com ele, e justiça, e dê o exemplo. Seja o primeiro. Seja o Puxa a primeiro. fila.
Ah, legal, legal. Puxa Puxar a fila fila, mesmo. puxar a fila, tá certo, tá. Isso. Tá legal, pessoal. Olha, muito bacana aqui essa nossa conversa aqui com o Barroso, acho que é bem interessante ver essa faceta, né, das Forças Armadas, especificamente na aeronáutica, como é que funciona, né. E, pessoal, não se esqueça de entrar em contato aqui com, né, com a gente, com o Barroso, porque sempre, todos os meses, nós temos, assim, podcasts bacana que a gente, que é líder, né, precisa se inspirar. Então, esses bate-papos, assim, é muito bacana que você acaba vendo uma visão diferente. Ah, acontece assim, porque muitas vezes o líder fica sozinho, né? Então, assistindo o nosso podcast vai dar uma inspiração bacana aí para desenvolver o dia a dia, tá? E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Obrigado aqui, gratidão aqui, Barroso, pela presença, tá? E nós vamos seguindo aí, né? Tá certo? Como Obrigado. é que é? Como é que você sempre fala no WhatsApp? Bons voos. Bons voos, é isso aí. Bons Isso. voos. Valeu, pessoal. Um abraço.